A gente esperava esses dois, a gente até pontuava aqui, mas eu acho que tinha que ser o Matheus Delgado Candansan. Matheus Delgado Candansan, tô brincando. Matheus Delgado Candansan, a arbitragem que é um cara... da semifinal do Paulistão foi doído, hein? A Edna, ela fazia uma boa arbitragem, até ela querer aparecer no último lance. No fim do jogo ela deu 5 de acréscimos. Rolou um empurra-empurra aos 50 minutos e meio. Ela só poderia ter apitado e acabado o jogo. Não, ela ficou 2 minutos esperando pra ver se alguém ia dar um soco em alguém. E aí não aconteceu nada, ela apitou o jogo. A Edna, a gente até pontuou aqui e o durante Delgado Candansan, rapaz. Candansan. Perdidinho, né? Mas assim, eu vejo, e eu acho que até... Eu entendo, tem que criticar quando tem que criticar. E ponto. Candansan apitando parece que, sei lá, né? Ele tá trabalhando com outra coisa, né? Porque toda hora parece que ele tá falando com outra pessoa e não tá prestando atenção no jogo, né? Toda hora mão no ouvido. Parece que realmente alguém precisa auxiliá-lo no que ele precisa fazer em campo, que o rapaz anda meio perdido num pagode, né? Eu até entendo, eu entendo as críticas, elas têm que acontecer com relação ao Candansan, mas eu entendo que também acho que é uma condução errada da Federação Paulista com relação a ele. Sim. É um árbitro jovem, e eu não culpo ele 100%. É um árbitro jovem, 26 querem emplacar anos. ele de qualquer jeito, Isso. como uma revelação da arbitragem. Só que estão jogando alguns jogos e botando uma pressão nele, porque é isso, toda hora alguém palpita no ouvido dele. Porque toda hora você vê ele tá com a mão no ouvido escutando alguém. O cara deixa ele apitar em paz, velho. Exatamente. Assim, se a Federação Paulista tivesse uma gestão competente, se tivesse uma gestão de qualidade, falaria o seguinte: ó, Candansan, eu vou te pôr em alguns jogos importantes, mas não finais. Não vou pôr você em mata-mata. Eu vou esperar um pouco. Posso pôr você talvez num clássico que não valha tanto assim? Vou pôr pra te testar, não sei o que, pra cumprir tabela, enfim. Porque chegou a ter, por exemplo, alguns clássicos. Um Santos e Corinthians que foi lá na Vila. Eu não me lembro quem foi o árbitro. Mas era um jogo, assim, menos pesado, porque o Corinthians já vinha mal de tabela e aí o Santos estava bem. Então era uma coisa que valia um pouco menos. Ou até o último clássico que teve São Paulo e Palmeiras, no estádio do Morumbi. Enfim, poderia encaixar de alguma forma o Candansan sem querer pressioná-lo de uma maneira tão grande. E aí a própria Federação Paulista queima os caras. Aí vem aqui o Reinaldo Carneiro Bastos dar uma entrevista. Aliás, tem que dar entrevista. Foi muito interessante o fato dele ter aberto a possibilidade de dar entrevista à Rádio Bandeirantes. A gente agradece demais. Mas ele fala, pô, Candansan, vocês vão ouvir muito falar dele no futuro. É um cara que tem futuro, não sei o quê. Estamos ouvindo, mas pelo jeito negativo. Exato. Né? Mas aí, assim, se você quer valorizar teu produto, espera ele tá pronto. Espera o cara tá 100% preparado para apitar jogos importantes. Não, já queima a largada, já coloca o cara em partidas decisivas. E aí quando você fala de gestão, cara, tem que dar umas prensas, igual acontece em categoria de base. Quando o moleque de categoria de base ele posta uma foto, tá ali deslumbrando de uma situação, quem é sério, né, na coordenação de base já fala pro cara: ô, meu irmão, paga essa foto aí, tá maluco? Sim. O João Paulo Sampaio, ele deu uma entrevista recente lá no UOL pro André Hernan, ele falou que, cara, um moleque da base do Palmeiras postou uma foto agradecendo que ele foi inscrito na Copinha, e o moleque não foi inscrito na Copinha. Ele ligou pro cara e falou: e aí, irmão, eu mandei a lista, seu nome não tá. Paga isso daí, né? Vamos viver a realidade. E eu estou falando disso porque, cara, uma das fotos do Candansan, não sei se ainda está no ar ou se ele já apagou, mas não era nem pra ter postado. E quando ele postou, já tinha que ter o departamento de vai da M falar: ó, paga logo essa porcaria aí pra não dar BO pra você. Cara, ele postou uma foto encarando o Luciano. Então que recado você tá querendo dar? Tipo, pô, sou brabão, o cara reclama, eu vou lá e peito ele. Então você tá querendo falar: jogador de São Paulo não vai ter papinho comigo. Então é óbvio que você vai criar um ambiente. Então fala: o cara tá postando foto aí me peitando, irmão. Aí os caras vão lá e vão peitar ele mesmo pra ver: é tudo isso mesmo? Se é tudo isso mesmo? Quanto então, mais você dá brecha. Tem que ter o departamento do vai da M e falar: ó, arbitragem, principalmente os mais novos, né? Que, pô, dá aquela empolgada, quer um like, vai que, né, recebe aquela mensagenzinha no privado. Então, tem que chegar e falar: molecada, posta uma fotinha sua jogando uma moeda pra cima, apitando aqui um pênaltizinho que foi pênalti, posta umas fotinhas bacanas, não precisa colocar jogador na imagem. Ou então, aquela foto tradicional, né? Jogador correndo, você correndo do lado dos caras pra mostrar: ó, o preparo físico tá em dia, o pai tá no shape. Aí é legal. Mas, pô, você postar foto encarando o jogador,
vai dar caquinha. Quanto mais... E deu caquinha no Choque Rei. Acho que deu. E no jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino, ele se esforçou pra dar caquinha também. Mas ainda bem que os dois times se preocuparam um pouco mais em jogar bola, principalmente o Santos, né? O Bragantino, pra variar, como sempre, não sei porque eu apostei que o Bragantino ia passar, pra variar, pipocou, né? O timezinho sem sangue quente, hein? O Bragantino, assim, ultimamente é a pipoca que eu vou falar um negócio pra você. Eu até acho que o Caixinha faz um trabalho interessante, mas tem muito a evoluir. Tem muito a evoluir, principalmente nessa fase de mata-mata. Pô, o Bragantino naquele jogo contra o São Paulo no estádio do Morumbi tava vencendo até intervalo. O São Paulo com o time... Aliás, o Bragantino tava com o time reserva, mas o Bragantino tava bem no jogo. No segundo tempo volta mal pra caramba, leva o empate, leva a virada e depois empata. Então, assim, é uma dificuldade muito grande para o Bragantino em jogos decisivos. E aí, quando você fala também do Matheus Delgado Candançan, eu acho que o árbitro, hoje não, sempre, quanto mais ele dá brecha para dupla interpretação, pior. O cara tem que dar menos brecha possível. Hoje o Flávio Rodrigues de Souza participou lá da coletiva, daqui a pouco a gente vai até reproduzir alguns trechos da Federação Paulista, em que participaram Abel Ferreira, o Marcos Rocha e do lado do Santos o Carilli e o Pituca. E aí a arbitragem também participou, junto com o Flávio Rodrigues de Souza e o Rafael Claus. O Flávio Rodrigues de Souza foi perguntado sobre o jogo, tal, não sei o que lá, ele deu uma resposta sucinta e também prestigiando os dois lados. É isso que tem que acontecer. Ele falou, são duas equipes grandes, a gente sabe quão gigantes são essas duas equipes, da força que tem suas torcidas, mas isso não influencia no meu trabalho, tanto que se fosse uma outra equipe que as pessoas podem considerar menor, a gente faria do mesmo jeito, tá tudo certo. É isso, quanto menos o árbitro der brecha, melhor para ele. O próprio início da carreira do Candançan também, o primeiro clássico que ele apitou foi um derby, foi no Allianz Parque, um 2-1, 2 pênaltis para cada lado, inclusive, aquele lance do Roger Guedes também, mas a Federação Paulista meio que coloca o garoto, né, porque ele tinha 23 anos, se eu não me engano, abre o precedente, como você falou, de programas esportivos criticarem a posição dele, todas as decisões. Então é meio que colocar o menino na fogueira também, né? O que é natural que as pessoas critiquem, independentemente da idade. Por exemplo, eu sou novo, não é por isso que eu não posso receber crítica. Isso serve para evoluir, para a pessoa evoluir. Agora, o problema é deixar ele na exposição que ele estava. Porque é muito diferente um árbitro de futebol apitar um jogo menor do que ele apitar um clássico. É natural. Você fala com ex-árbitros e todos falam, é muito difícil apitar clássico, você tem duas pressões gigantescas. Se um árbitro de 30, 50 anos, como o Voaden tinha, por exemplo, o Voaden já se aposentou, né? Mas se o Voaden sentia a pressão, imagina um moleque de 26 anos, cara. Claro. Imagina um derby no Allianz Parque, né? É muita coisa. Então, falta gestão, não só para a Federação Paulista, mas pela própria CBF. E vamos ver. O Wilton Pereira Sampaio Soler, você que entende disso, tá apitando? Será que ele tinha sofrido aquela punição da CBF? Será que voltou já? Faz tempo, meu filho. Mas senão ele apitou as últimas rodadas do Brasileiro. No Campeonato Goiano. Sim, ele é o principal árbitro do Campeonato Goiano. Porque ele tinha ficado fora no passado. Se ele não apitar, não tem outro, né? Então, mas ele tinha ficado fora no ano passado até de semifinal, de final. Porque ele apitou outras competições. Então. Mas sim, infelizmente, ele e o irmão seguem na ativa, porque são dois árbitros bem do meia-boca. O seu Wilton e o Sávio Pereira Sampaio, rapaz, a duplinha também complicada. É duro a gente achar um grande árbitro, né? Hoje, o principal é o Klaus, que também é contestado. Eu acho o Klaus muito bom, mas quando o Klaus olha pra câmera 2, aí ele se perde no pagode. A maioria dos árbitros tem esse quê, né? Na hora que ele resolve aparecer, aí é um Deus nos acuda, né? Ninguém entendeu, inclusive, aquele final de jogo, como você mesmo destacou logo no começo do programa. A Edna simplesmente ela começa a revisar um lance que nem a televisão soube que ela estava revisando. E, além de tudo, ela dá... E aí também é culpa do Márcio Henrique de Góes. Claro. Cara, o que vai ficar falando no ouvido da Edna? Claro, o jogo já tava estourou pilhado. O relógio, acabou o jogo. Qual que é o melhor jeito de você parar de ter confusão no campo? Você acaba o jogo. Já tinha estourado o limite do tempo, né? Então ali foi uma bagunça geral. A Edna, ela já poderia ter apitado o jogo na hora que deu
os 50 minutos que ela subiu de acréscimo. Ela deixou rolar mais no escanteio, e aí voltou, aí os caras se empurraram, aí o Márcio Henrique de Góes quer revisar algo que não existe. Pô, apita o jogo, acabou. Isso que no O que aconteceu na hora que ela apitou? Os caras se abraçaram e foram embora. abraçaram e acabou, né? E no primeiro tempo foi uma arbitragem completamente tranquila, né? Porque o jogo foi tranquilo no primeiro tempo, né? Foi um jogo pouco... teve poucas polêmicas, né? Sim. Quase nenhuma, e foi só no último Foi um jogo minuto. duro fisicamente, Claro. mas um jogo muito jogado. Um duro de, você tromba no cara, você ganha disputa Claro. no corpo. Não foi um jogo violento. E mesmo assim, um jogo tranquilo, como você falou, tem uma polêmica de arbitragem. Isso sempre acontece e a gente não pode pensar que é só isso no Campeonato Paulista, no Campeonato Goiano. Vai ser assim o resto do ano inteiro e várias temporadas. É assim, já faz tempo e vai continuar sendo. Agora,